Cristo como a única revelação do caráter de Deus. O tema do caráter de Deus é um dos mais complexos e profundos nas Escrituras. Durante séculos, teólogos e estudiosos tentaram conciliar as imagens aparentemente contraditórias de Deus apresentadas no Antigo e no Novo Testamento. De um lado, temos o Deus da lei, frequentemente associado a juízos severos, destruição e ira. De outro, temos o Deus revelado em Jesus Cristo, cuja essência é o amor incondicional, o perdão e a graça. Para muitos, essas duas imagens parecem irreconciliáveis. Contudo, a compreensão de que Cristo é a única revelação plena e perfeita do caráter de Deus lança luz sobre essa questão. Cristo como Verbo encarnado. O Novo Testamento declara que Jesus é o Verbo que se fez carne. João 1:14. Ele é a palavra viva de Deus, a expressão perfeita de quem Deus é. O autor de Hebreus reforça essa ideia ao afirmar: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3. Isso significa que tudo o que precisamos saber sobre o caráter de Deus é revelado em Jesus Cristo. Sua vida, ensinos, morte e ressurreição nos mostram o coração de Deus em sua plenitude. Se Cristo é a expressão exata de Deus, então qualquer representação divina que contradiga o amor, o perdão e a compaixão de Jesus precisa ser interpretada à luz dele. Isso não significa que o Antigo Testamento deva ser descartado, mas sim que ele precisa ser entendido como uma revelação incompleta e progressiva, sujeita às limitações culturais e humanas da época em que foi escrito. As projeções humanas no Antigo Testamento. Muitos dos relatos do Antigo Testamento refletem uma compreensão primitiva e tribal de Deus. As sociedades antigas estavam imersas em um contexto de violência, guerras e sobrevivência pelo poder. Era comum atribuir vitórias militares ou desastres naturais à vontade divina. Assim, eventos como o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra e os massacres realizados pelos israelitas em nome de Deus podem ser vistos como interpretações humanas limitadas, moldadas pela cultura e mentalidade da época. Por exemplo, o dilúvio descrito em Gênesis é semelhante a outras narrativas de inundações e mitologias antigas, como a epopeia de Gilgamesh. Isso sugere que tal evento pode ter sido um desastre natural interpretado como um julgamento divino. Da mesma forma, a destruição de Sodoma e Gomorra pode ter sido um fenômeno geológico atribuído à ira de Deus pelos autores bíblicos. Se compararmos essas narrativas ao retrato de Deus apresentado por Jesus, encontramos um contraste marcante. Jesus não invoca fogo do céu sobre os pecadores, mas os acolhe e os convida ao arrependimento. Ele não lidera exércitos para destruir inimigos, mas entrega sua própria vida para salvar a humanidade. Isso levanta uma questão crucial. Seria possível que muitas das representações de Deus no Antigo Testamento fossem mais reflexo das limitações humanas do que do verdadeiro caráter divino? Deus mudou? Uma objeção comum à ideia de que Cristo revela o verdadeiro caráter de Deus é que isso implicaria que Deus mudou. Contudo, as Escrituras afirmam que Deus é imutável. Eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. A chave para resolver essa aparente contradição é compreender que não foi Deus quem mudou, mas a compreensão humana sobre ele. No Antigo Testamento, vemos um povo aprendendo sobre Deus de forma gradual, através de suas experiências históricas e culturais. Em muitos casos, as imagens de Deus refletem mais as expectativas humanas do que a realidade divina. Com a vinda de Jesus, essas compreensões foram corrigidas e completadas. Ele é a plenitude da revelação de Deus, mostrando que, desde o princípio, Deus é amor. 1 João 4:8. Interpretando a lei e os profetas. Jesus não rejeitou o Antigo Testamento, mas o reinterpretou. Ele afirmou: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mateus 5:17. Cumprir a lei significa revelar seu verdadeiro significado. Enquanto os israelitas entendiam a lei como um conjunto de regras externas, Jesus a resumiu em 2 mandamentos: amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Mateus 22:37-40. Esses mandamentos não são apenas a base da lei, mas também o próprio coração do caráter de Deus. Qualquer interpretação da Escritura que contradiga esse princípio central precisa ser reconsiderada à luz de Cristo. O problema do islamismo e outras religiões. Sua observação sobre o Alcorão e outras escrituras violentas também é relevante. Assim como o Antigo Testamento, o Alcorão reflete um contexto histórico e cultural específico. Muitas das passagens violentas são interpretadas por teólogos muçulmanos como comandos situacionais, não universais. No entanto,
A diferença é que o cristianismo tem em Jesus uma figura central que transcende tais limitações. Cristo oferece uma alternativa radical à violência e à opressão. Sua mensagem de amor, perdão e reconciliação é universal e atemporal, superando as barreiras culturais e religiosas. Conclusão: Cristo, a única face confiável de Deus. Se queremos conhecer o verdadeiro caráter de Deus, devemos olhar para Jesus. Ele é a única face confiável de Deus, a plenitude de sua revelação ao mundo. Qualquer representação de Deus que contradiga o amor, o perdão e a graça revelados em Cristo deve ser vista como uma compreensão humana limitada e não como a verdade final. Essa visão não diminui o valor do Antigo Testamento, mas o coloca em sua perspectiva adequada, como precursor da revelação plena que viria em Cristo. Ele é o filtro através do qual todas as outras imagens de Deus devem ser interpretadas. Assim, podemos afirmar com confiança que Deus é amor, e que esse amor foi plenamente revelado na pessoa de Jesus Cristo,